ok? Bom, para iniciar a nossa atividade como abertura do nosso seminário, o nosso primeiro movimento, nós vamos ter a apresentação do coral da Casa de Jesus. Eles vão estar cantando para nós 3 músicas, intenção de harmonizar o ambiente para nós, de preparação do ambiente. Em seguida nós faremos a leitura de um trecho do Evangelho e aí eu volto para poder anunciar o nosso querido palestrante desta noite, ok? Então, por favor, o pessoal do coral, convido vocês a virem aqui. Eu vou pedir uma licencinha para vocês, que eu também faço parte do coral, então eu vou fazer o meu segundo papel agora, tá bom?
Vamos agradecer então ao coral, que com essa música, que realmente essas músicas tocam a gente profundamente, fica até meio difícil a gente falar logo em seguida, principalmente a gente que canta elas e sente toda essa vibração. Nós vamos convidar agora o Moisés, ele vai fazer a leitura de um trecho do Evangelho e eu volto em seguida para anunciar o nosso palestrante da noite. Boa noite a todos. Missão dos Espíritas. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada as somas das iniquidades terrestres? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide, pregai o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação aos vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide pregai, os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei. Mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sobre os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Muito bem. O nosso palestrante dessa noite vai falar sobre o tema depressão e qualidade de vida. O nome dele é Roosevelt Thiago. Vocês já conhecem provavelmente ele, já esteve aqui conosco na Casa de Jesus. Ele é escritor, editor de 7 obras publicadas de variados gêneros. Inclusive, quem quiser os livros, eles trouxeram os livros, estão disponíveis, né? Quem quiser adquirir o livro, os livros do Roosevelt estão aqui disponíveis para aquisição também. Ele é presidente também da AD, da Regional de Jaú. A AD é a Associação dos Divulgadores do Espiritismo. Ele também é presidente da ACA, que é a Associação Cultural Espírita Allan Kardec, e dos 7 livros de sua autoria, 6 foram editados pela Sólido Editora e 1 pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então, com vocês agora, o nosso querido palestrante, Roosevelt Thiago. Boa noite aos amigos, aos irmãos. Nos permita, Jesus, mais uma vez encontrar os encantos daqueles que vivem permeados pela sua paz. Antes das nossas reflexões, entretanto, agradecemos aos companheiros que conduzem esta instituição, esta casa, e assim se comportam responsáveis por aquilo que hoje experimentamos. Todas as vezes que vemos à nossa volta que a necessidade da disseminação da Boa Nova se faz urgente para atender às necessidades da alma humana, e vemos as pessoas dedicadas a compor eventos desta natureza poder contribuir, nos deixa profundamente felizes.
Agradecemos a todos os companheiros que aqui se encontram, porque a renúncia que temos dos nossos demais compromissos para chegar à casa espírita, vencer o mau tempo, para aqui refletir acerca de Jesus, aponta de que já entendemos a necessidade da aproximação com Deus. Agradeço ao coral que antes de nós apresentou-se, nos proporcionando qualidade fluídica para aquilo que deve ser refletido. E a minha companheira pela sustentação da presença aos compromissos que abraçamos. Trabalhemos. Simeão. O velho Simeão citado no Evangelho do médico Lucas, aflito e angustiado, toma nos braços Jesus, ainda menino, e distanciado de José e Maria, questiona: celeste criança, por que escolheste a palha humilde da manjedoura, se vieste representar os interesses do Senhor da terra? A criança sorri. E ele prossegue, fitando os olhos nos olhos da criança, prossegue: por que não vieste vestindo a púrpura imperial, que lhe permitiria circular dos poderosos aos imperadores, até mesmo aos gladiadores? Por que não nasceste na linhagem de Augusto, o divino, assim como fez Moisés, que nasceu valendo-se das influências da casa do faraó? Responda-me, pequeno, como pretendes advogar pela causa dos pobres, dos sofredores, dos simples? Por que não nasceste vestindo a toga dos magistrados, o que lhe permitiria defender a causa do flagelado povo de Israel? Responda-me, celeste infante. A criança prossegue fixada nele, e com os olhos do aflito depositado nela, ele então prossegue: diga-me, como pretende representar os interesses do céu na terra? Por acaso vai circular entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria que conduzirão as massas? Ou vai pronunciar discursos tão eloquentes que farão calar-se os grandes oradores de Atena e Roma? Diga-me, pequeno Jesus, erguerás templos de pedra, onde pobres e ricos aprenderão juntos como serem irmãos e edificarem a felicidade? A criança levanta a sua pequena destra, a sua mão direita, e bate seguidas vezes no peito envelhecido de Simeão, já a caminho da sepultura. E só depois de morto, ele entende que Jesus não lhe deixara sem resposta, mas que havia lhe dito que vinha da casa do nosso Pai, mas não para representá-lo nas instituições respeitáveis, mas efêmeras da terra, mas vinha da casa do nosso Pai para representá-lo no coração da criatura humana. De lá para cá este homem cresceu, tornou-se o maior de nós, e Jesus foi considerado, como aponta o Evangelho, portador de uma estranha moral. Estranha era naquela época e prossegue sendo estranha até hoje. Se a depositarmos nos tempos atuais, onde a necessidade da felicidade divorcia-se da caminhada da criatura humana, justo que estamos hoje estudando justamente a problemática da depressão. Ele dizia coisas estranhas, como por exemplo, que deveríamos amar até aos inimigos, e nos pegamos hoje com dificuldades de amar aos amigos. Era estranha naquela época, prossegue estranha até hoje. Dizia que não há males que não sejam perdoados, e que a felicidade é atributo de toda criatura viva.
uma estranha moral, um estranho comportamento, estranho, porém, que nos sustentou desde o início dos tempos até sua vinda até hoje, porque todas as religiões a que temos acesso sustentam-se nos diálogos proferidos por esse homem grandioso que fez com que o tempo se curvasse a ele, tanto que depois de seu nascimento todos os outros acontecimentos poderiam ser margeados como antes e depois dele. Uma estranha moral que prossegue por todos os cantos, tão estranha que poderíamos dar por encerrado o nosso seminário desta oportunidade, quando percebo que o coral canta na sua primeira música que a vida nos pede fibra moral, na segunda pede que calemos as nossas queixas, e na terceira fala de Jesus. Podemos ir embora para casa. Se identificarmos a grandiosidade com que a mensagem tenta permear o coração do homem e refletirmos nela, podemos ir embora na certeza da vitória diante das dores do caminho. E este homem então cresce, torna-se o alicerce de todo o cristianismo, e das inúmeras divagações dele, dos seus diálogos, dos solilóquios e discursos, uma expressão especial vai cintilar as nossas reflexões de hoje, onde ele, como aponta João em seu Evangelho ao capítulo 16, versículo 33, expõe dizendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E depositando atenção nessa expressão, para que ela possa nos elucidar o entendimento do que aqui viemos buscar, ele prossegue dizendo: tenho-vos dito isso, referindo-se evidentemente ao Evangelho, para que em mim tenhais paz, nos fazendo entender que existem outras formas de paz, aquela paz fictícia. Ficamos em paz quando o time ganha no futebol, ficamos em paz quando o filho entra na faculdade, ficamos em paz quando pintamos a casa, trocamos o carro. Mas passa logo, é mais efêmera que a existência humana, e não é dessa paz que ele diz, porque essa conhecemos, sabemos entrar e sair sozinhos. Tenho-vos dito isso para que em mim, e nos oferece uma paz diferente, tenhais paz. No mundo tereis aflições. Temos que nos deter aí de novo, observando a expressão do soberano. Ele diz: no mundo tereis aflições. E já perceberam que todas as vezes que uma aflição aparece na nossa vida, nos comportamos como se fôssemos pego de surpresa. Já viu isso, não? A gente fala: justo agora, mas logo agora que estava tudo dando certo. Que parte do tereis aflições não ficou claro? Resolvemos uma, aparece outra. É a vida, como dita a primeira canção de hoje, nos pedindo fibra moral. Crê em Jesus? Alguém lá em cima fala assim: vamos ver então. Aí vem: é bom? Sou. Alguém lá em cima diz: vamos ver então. Aí vem: é a vida nos pedindo, nos cobrando fibra moral. No mundo tereis aflições. No entanto, não é esta uma visão pessimista da vida, muito pelo contrário. É a prova clara de que a vida está regulada, programada para não nos permitir sermos os mesmos. A vida é regulada para nos fazer progredir, chegar adiante. Nos adiantamos, crescemos, amadurecemos, uma prova maior se apresenta. Estudamos, aprendemos mais, uma dificuldade superior. E graças a esta estrutura de educação didática, saímos das cavernas e chegamos aqui até hoje. Tenho-vos dito isso, para que em mim, não é das outras situações, tenhais paz. No mundo
tereis aflições, mas não se preocupa não, que ele apresentou o veneno, mas deu o antídoto. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, como a nos dizer, vocês vão vencer também. No entanto, o mestre aponta uma única condicional para aqueles que querem vencer as dificuldades, as angústias, as tristezas do mundo. Tem de bom ânimo. Não tem duas. Ele deixou uma. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Foi assim que eu venci o mundo. Se quiserem arriscar um outro caminho, pode ir. Se é livre. Mas sob a orientação de Jesus, foi assim que ele venceu as dificuldades, as provas, as expiações, as tristezas do mundo. Alguém poderia contestar dizendo: não, você está enganado. Você está enganado porque se eu não tiver um ânimo elevado, se eu não me tornar uma pessoa feliz, se eu não tiver bom humor, eu passo pela prova, pela expiação do mesmo jeito. Passa não. Passa não. E vocês sabem do que eu estou dizendo. A gente está cansado de nascer e morrer infinitas vezes e ter como prova orgulho e egoísmo, orgulho e egoísmo, orgulho e egoísmo, orgulho. Não acaba nunca. Sabe o que é isso? Porque não vencemos a prova sem humor elevado. A prova, a expiação nos atropela. Passa por cima de nós. Não vencemos a prova. Aí temos que nascer e experimentá-la de novo. Está no Evangelho. É o bom combate. Está no Evangelho. Passar por uma prova, uma expiação, uma dificuldade, sem a dignidade que a doutrina espírita orienta, não faz com que ninguém passe nada. Vai experimentar de novo. Só tem um caminho. No mundo tereis aflições, mas vou avisar por minha conta, mas vou avisar, tem de bom ânimo, senão não vai valer. Vai experimentar de novo. Passamos muitas vezes pela mesma prova, sabe por quê? Porque quando a gente está em dificuldade, a gente transforma a vida daqueles que estão à nossa volta no inferno. Aí não conta. Aí a prova não passou. Não, aí não conta. Quando estamos doentes, a gente deixa a casa inteira doente. Já viu isso ou não? Tem um indivíduo com depressão em casa, a casa inteira fica doente. Percebeu já ou não? Aí não conta, vai passar de novo. Vai passar de novo. Não é assim. Olhamos para Jesus e ele reafirma a proposta: eu vim para que tenham vida, não pouca, em abundância. A pergunta, para vocês anotarem aí, mas não responde para mim, responde para vocês depois: isso que você tem é vida? É pergunta. É vida? Quantos de nós acorda de manhã reclamando da vida, dorme cansado de tanto reclamar, acorda com pressa, almoça correndo, dorme atrasado, diz: meu, não aguento mais essa vida, porque não é vida. No mundo tereis aflições, mas vou dar uma dica: tem de bom ânimo, eu venci o mundo assim. Quer tentar outro caminho, até pode ser livre, mas entendamos Jesus. Ele deixou um caminho norteado, então buscar a felicidade, vencer a tristeza, a depressão, porque a depressão nada mais é quando a tristeza se torna patológica, crônica. Somos tristes sempre, abatidos sempre. Segundo o grande dicionarista Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, depressão é abaixamento de nível ou pressão resultante de peso, abatimento moral ou físico, letargia. O que viemos estudar hoje, amanhã e depois, abatimento moral. Ficamos sem forças de viver. Aí vamos só existindo, sem viver. No mundo tereis aflições e vão ter uma chance. Tem de bom ânimo. Adquirir felicidade, humor elevado, não é mais questão de quero ou não quero, é de necessidade. Se caminhamos para uma vida melhor,
um mundo mais adiantado, um mundo mais evoluído. Se imaginemos mundos adiantados, evoluídos, se andando por um mundo superior e dá de cara com alguém emburrado. Passa na sua cabeça? Não faz sentido. Não faz sentido. Então nós temos que, de que vale encontrar a doutrina espírita, se a gente for tão triste quanto aqueles que não vêm no centro? Conhecer Jesus para quê? Se for para andar tão desanimado quanto aqueles que não o conhecem. Observemos, espírita, a problemática é maior do que pensamos. É igual entrar numa sala escura. Você sabe que tem que procurar o interruptor, e na busca do interruptor para acender a luz, você tropeça nas pessoas, ganha indisposição, tromba com os móveis, bate a perna, se machuca, até que uma hora se acha o interruptor. Quando acha, caminha pela mesma sala, não mudam as pessoas, não mudam os móveis, não muda nada. Só que agora você enxerga mais. A vida é assim. Se quiser caminhar sem bom humor, sem felicidade, antídotos naturais da depressão, até você pode. Mas vai trombar, se machucar, troco de nada. Se acender a luz, a sua luz, a luz do bom senso, do bom humor, da felicidade, da conduta reta, não vai diminuir a prova, não vai diminuir a esperança, não vai diminuir nada. Mas vai caminhar enxergando por onde anda, iluminado pela própria luz. Sabe o que espírita não gosta muito disso? Eu vou nas casas espíritas, as pessoas vão me anunciar, elas começam assim, até que centro espírita triste tem, não é só gente. O indivíduo chega na minha frente aqui, eu estou sentado, ele começa assim: boa noite aos irmãos, hoje a gente está com uma felicidade muito grande de estar recebendo o irmão aqui do nosso lado. E eu fico procurando onde é que está a felicidade, porque felicidade contagia. Quando a gente está feliz, a gente sorri, a gente esbanja, envolve. O cara está falando feliz, não acha onde é que está a alegria naquele negócio. Então não é disso que eu falei. Aí dá para entender Jesus: tenho-vos dito isso para que em mim, não é o que vocês conhecem, em mim tenhais paz. Falava de uma outra. E espírita não dá atenção para o humor elevado, o ânimo elevado, a esta preposição de Jesus. Sabe por quê? Porque como estudamos doutrina espírita sem compromisso com Allan Kardec, nem sempre estudamos doutrina espírita pautados na fidelidade a Allan Kardec, então acreditamos em coisas destituídas de razão. Por exemplo, tem espírita longe de Campinas que fala assim: quando eu sofro, estou pagando alguma coisa do passado. A gente até gosta de sofrer, que está pagando muito. Já viu isso ou não? Conhece esse espírita? Se tiver aqui na sala, não aponta, só pensa. A gente estuda pouco, então acha que quando sofre, está pagando alguma coisa do passado. Irmãos, eu vim para ter vida em abundância. Quando sofremos de mal, alguma coisa está errado. Não, viemos para aprender. As dificuldades acontecem, o sofrimento vem, mas sempre com força moral de superar. Não sou o que estou falando, é o Evangelho, voltamos nele. Resposta a todas as indagações da criatura humana. Ninguém tem uma cruz mais pesada cujos ombros não tenham força para suportar. Para prova, expiação, você veio preparado, tem força. Para mau humor, desânimo, pessimismo, pai e mãe da depressão, isso é livre-arbítrio. Ninguém nasce com a prova de ser chato. Não, a gente escolhe aqui. Nós escolhemos, é uma outra vertente. Então começamos a ver, e nós temos uma obra que trata disso, que é uma obra nova, estamos em processo de lançamento. Mas quando eu estava escrevendo sobre o humor, porque percebo que no meio espírita isso não existe nenhuma obra especializada nesta proposta, eu queria que também não fosse uma obra só espírita. Eu fui buscar como antídoto da depressão, o bom humor, o que é que a ciência médica diz sobre o mal do humor.
E qual não foi minha surpresa quando encontrei no CID, Classificação Internacional de Doenças, na sua 10ª revisão, onde mau humor já é considerado patologia, sob o nome de distimia ou bipolaridade. Variações bruscas de humor é considerado pela ciência médica do mundo doença. Então, se você anda abatido, desanimado, de mau humor, você não é só chato, você é doente também. Quem está dizendo é a ciência do mundo, eu não tenho nada a ver com isso. Está no CID, pode ir lá procurar. E começamos a mergulhar nesse universo fantástico, que nós vamos não tentar abordar alguns pontos básicos da depressão, porque teremos 2 dias, amanhã o dia todo para isso. Mas gostaria de chamar a atenção para o primeiro comportamento, a mãe da depressão, que é o abatimento, a tristeza. Alguns índices dizem, na revista Você Super Interessante, de maio, uma das matérias de capa é o seguinte, de que o abatimento moral, a tristeza, o mau humor é urgente em nosso meio, que traz um dado interessante. Se pudéssemos juntar no mesmo lugar geográfico todos os desanimados, todas as pessoas de mau humor, desse para colocar tudo no mesmo lugar e criássemos a República dos Abatidos, este país seria o 4º país mais populoso do planeta. A boa notícia é que você é chato, mas não está sozinho. Tem mais gente. A Organização Mundial de Saúde, OMS, ela aponta que a depressão em 2020 será o problema número 1 de saúde pública. As pessoas vão morrer mais de tristeza do que de câncer, de AIDS, atropelamento e tudo mais. Vemos a grandeza da importância desta reflexão e do seminário que se realiza de hoje para amanhã. Nós somos tristes, estamos morrendo de tristeza, e isso se amplia. Alguns índices, ainda da Organização Mundial de Saúde, só no Brasil, números caseiros nossos, no Brasil, no ano de 2012, nós consumimos 43 milhões. 43 milhões de caixas de estabilizadores de humor. Só no Brasil. A ciência também diz de que as pessoas de mau humor, têm 70. Eu vou repetir, senão vocês podem achar que entenderam errado. 70% de chances de contrair a depressão. Os números são claros. Quem cultiva, quem caminha de mau humor tem 70% de chance de se tornar um depressivo. Aí olhamos para os espíritos, sabe o que eles dizem? Somos o que pensamos. Olhamos para a ciência, sabe o que ela faz? Quem cultiva esse hábito tem 70% de chance de contrair depressão. Interessante, né? 2 vertentes que se casam: ciência e religião. Mas o mais interessante de tudo é o que a ciência estuda e descobre hoje, décadas atrás, porque hoje temos uma ciência médica chamada psiconeurologia, que é a ciência que estuda a influência dos sentimentos, das emoções no corpo físico, na elaboração de doenças. Hoje, mais de 40 anos atrás, Francisco Cândido Xavier nos apresenta, através de sua pena mediúnica, uma obra intitulada Entre a Terra e o Céu, onde 40 anos antes da ciência chegar a esta conclusão, ele escreveu: orgulho, inveja, tirania, egoísmo, preguiça, crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças no corpo físico. 40 anos antes da ciência chegar à conclusão que as emoções, os pensamentos são fonte de doenças,
Francisco Cândido Xavier já nos presenteava com isso. Então, qual seja a vertente, a origem do seu mau humor, será sempre fonte de doença. Você vai ser sempre doente. Alguém poderia contestar dizendo: mas Roosevelt, quer dizer que se for de mau humor, além da depressão, eu vou ter outras doenças? Sim. Sim. O que acontece conosco é assim, é que a gente brinca de sarar. Viu isso ou não? A gente tem uma dor na perna, toma remédio para a perna, a dor passa. Daqui a pouco dói as costas. A gente toma remédio para as costas, passa, na outra semana dói o ombro. Toma remédio para o ombro, passa, 2 dias depois dói a cabeça. E a gente fica achando que sarou. Tolinhos, né? Nunca saramos enquanto não houver uma transformação de comportamento, uma higienização do mundo mental, sempre doente. Diz a ciência, diz os espíritos. Então vemos a necessidade de começar a parar, levar Jesus a sério e saber que não dá para viver do jeito que a gente vive. Mas como? Vocês não sabem? Quer fazer um teste? Eu espero. Está lá na porta, o primeiro que passa na calçada se pergunta: como vai? Ele responde: indo, levando, tocando, empurrando com a barriga do jeito que Deus quer. Estou na luta, estou na briga, estou na guerra. A gente tem a cara de pau de vir no centro e falar: dai-me felicidade. E eles devem responder: isso não se dá a corda, isso se constrói na alma. Não dá para dar felicidade. Voltamos na depressão, causa ampliada de muitas angústias e dores. E alguém pergunta: mas qual é o tratamento ideal da depressão? Ah, não sei, depende, o que está doente? O que está doente no depressivo? É a alma? O espírito? É o corpo? Ou é a mente? O que está doente? E perceberemos uma cadeia natural de coisas, onde sempre para as coisas boas e aquelas que nem tanto, o espírito é o epicentro de tudo que acontece. O espírito imortal é o centro de tudo que lhe ocorre. Então, em primeira mão, adoece o espírito. E se trouxer na casa espírita, o tratamento é eficaz, resolve. Se demorar para tratar a depressão, aí ela adoece a mente também. Aí precisa de tratamento na casa espírita e precisa do psicólogo também, que a mente agora está doente. Se demorar para tratar, ela adoece o corpo. Agora precisa do centro espírita, precisa do psicólogo, do psiquiatra, do médico. Cada um trata a sua parte. O tratamento da casa espírita não exclui o tratamento médico. Quando alguém diz larga tudo, vem com fé, está no caminho divorciado de Allan Kardec, que nos ensinou a respeitar a ciência, porque a ciência está no mundo a serviço da providência divina. Mas o inverso também é real. Várias pessoas estão se afundando em tratamentos médicos, se tornando viciadas em drogas, sem procurar tratar o espírito. E lamento, não vai dar certo. É fundamental entender que somos a coletividade de vários elementos. E desta forma, a casa espírita trata o espírito. E quando a patologia está adiantada, compete aos médicos do mundo tratarem o corpo. Sim, é de bom tom entender que cada um tem a sua responsabilidade no processo de edificação e, acima de tudo, de cura. Lembremos, é tudo uma questão de comportamento. O depressivo vai ter que aprender de novo a viver, a caminhar no sentido de encontrar a própria vida. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 920, ele interroga as entidades venerandas da seguinte forma: o homem pode, na terra, ser totalmente feliz? E eles devolvem para o codificador a seguinte expressão, eles dizem: não, não.
Mas você que está em depressão não fica contente não. Porque quando a gente está em depressão e escuta isso, a gente cutuca quem está do lado e fala, tá vendo como é bom sofrer? Eu falei para você, né? Não. Ele, é possível na terra ser totalmente feliz? Resposta, não. Vírgula. Porém, compete a cada um ser o mais feliz que possa. É problema seu construir a sua felicidade. É problema meu edificar a minha felicidade. É construção da alma. Temos que nos basear no Evangelho, que é conduta, não esperar que o Centro Espírita resolva o nosso problema e refletir com base no que aprendemos aqui, para onde minha vida está indo. O que eu tenho é vida. Que comportamento, que forma de pensar eu mantenho que me deixa nessa condição que eu não quero mais? Qual? Análise pessoal, comportamento pessoal, análise da própria vida. No entanto, alguém poderia novamente dizer, mas Roosevelt, eu vi num livro, na televisão, no jornal, seja lá onde for, que depressão pode ser hereditário. Então não é culpa minha de eu ser assim. É que meu pai tinha depressão, minha mãe tinha depressão, coitado de mim. Tudo bem. Allan Kardec orienta a respeitar a ciência, vamos respeitar. E se a ciência diz que depressão pode ser hereditário, a doutrina espírita acata. Mas não se detém. Vai além. Não se detém. Se ela é hereditária, pode ser transmitida pelo material cromossômico de papai e mamãe depressivo. Mas vamos imaginar a seguinte cena. O jovem, desanimado, está passeando longe da maioria numa rua escura, encontra uma jovem de mau humor. Os dois se encontram, se identificam, e o mal-humorado casa com o desanimado, um casal lindo, aquele casamento que só vão os parentes porque ninguém quer ir. Aí flertam, namoram, casam. Aí vamos adiantar um pouco a história. Eles têm 3 filhos. 3 filhos. Os 3 filhos, evidentemente, receberam a bagagem cromossômica de papai e mamãe depressivos, coitados. Aí o primeiro filho nasce, cresce e começa a dizer assim, pelo amor de Deus, hein? Tudo comigo é impressionante, tudo acontece comigo. Vocês já viram isso ou não? E desenvolve a depressão. O segundo filho, que recebeu a mesma bagagem genética de papai e mamãe depressiva, cresce. A primeira namoradinha que ele perde, ele fala, é comigo. Se fosse com o outro ela ia, mas é porque comigo é assim, não tem jeito. Tudo que eu faço dá errado. Se eu comprar um circo, não cresce, é impressionante. Tudo é comigo. E desenvolve a depressão. O terceiro filho, que nasceu recebendo material cromossômico de papai e mamãe depressivo, a mesma bagagem genética e às vezes até comportamental, mas ele, sei lá, conhece Jesus aqui ou fora daqui. Aí ele cresce e vai dizendo assim, eu sofro, mas todo mundo sofre. As pessoas têm coisas boas na vida, mas eu também tenho. Como não? Eu vejo, eu ouço valorização das coisas menores. Eu tenho lugar para voltar quando acabar essa palestra. Claro. Aí sabe o que acontece? Mesmo com material cromossômico de papai e de mamãe contaminado pelos miasmas pestilenciais, ele não oferece campo fértil para a depressão crescer. Lembra de Jesus, não vai dar para entrar nisso porque o tempo é pequeno. O semeador saiu a semear. Lembra do Evangelho? Algumas sementes caíram no solo pedregoso, não teve jeito. Quando o nosso comportamento é determinante,
Então mesmo tem pai depressivo, mãe depressiva, se levar a vida e o evangelho a sério, não tem campo fértil dentro de você para que a situação se desenvolva. Alguém poderia insistir, mas eu sofro. Quem não sofre, levanta a mão para me contar, faz favor. Quem não sofre nada? Ou nós duvidamos dos espíritos que este mundo é destinado a nos provar fibra moral. Provas, expiações. Alguém duvida? Todos sofremos. O que muda é o comportamento. Você sofre, sofro. A questão é o que você está se transformando com isso. Tem pessoas que sofrem e se transformam amargas, azedas. Gostam da depressão e tem um nome para isso chamado de tristeza crônica. Fazem as pazes com a dor. Outras sofrem e entendem que sofrer é ruim, se tornam amigas, afetuosas, abraçam causas sociais, ajuda a criança, ajuda a pobre, ajuda a cachorro, ajuda todo mundo. Você sofre sem diminuir a sua dor, porque eu também sofro, mas você sofre, não tem problema nenhum com isso. O perigo é o que você está se tornando por causa disso. É igual... Aqui em Campinas tem aquele pessoal que anda pela rua afiando faca, afia tesoura, aquela pedra de afiar. Tem? A vida é igual uma pedra de afiar. Aquelas pedras que afia faca, tesoura. A vida é igual. Ela afia uns ao mesmo tempo que desgasta outros. A pedra é igual. O que a dor vai fazer com você? O que ela vai fazer com você? Te deixa afiado para o bem, desgastado e abatido. O que acontece? Mas temos que nos tratar. Temos que entender que não nascemos para sofrer. Não nascemos para ficar por baixo. Não nascemos para caminhar abaixo. Não é isso não. Temos que apagar essa ideia que nascemos para sofrer porque nós fizemos no passado. Acham que Jesus, que Deus é um carrasco? Os espíritos dizem que só um terço de tudo que sofremos na terra tem raízes no passado equivocado. 2/3 de tudo que sofremos hoje tem ligação direta ao comportamento do presente. A maneira que falamos da vida, que falamos de nós, que nos comportamos, que falamos das pessoas. 2/3 de todo o nosso sofrimento tem ligação e raízes em causas atuais. Orai e vigiai. Olha Jesus de novo dizendo assim sobre a minha emoção. Presta atenção em você, não esquece, hein? O que é orar e vigiar se não isso? Presta atenção em você, como está falando da vida das pessoas, como está agindo, se comportando, como está vendo o mundo. Cuidado. Mas alguém poderia novamente contestar: Rúdio, você é louco? Do jeito que eu sofro, você acha que dá para manter o bom humor, o humor elevado, o ânimo elevado? Primeiro que quem está falando não sou eu, é Jesus. Segundo, que dá. Prova. Provo. Vasculha a internet, porque Campinas é uma cidade digital. Vasculha a internet e procura tudo que é de Chico Xavier, que falava de doutrina espírita, não hoje. Não hoje. Que falar de espiritismo é quase um status. É bom. Falava de doutrina espírita quando dava vergonha, que ninguém queria ser espírita. Quando ele estava desnudado num programa de televisão sozinho e uma plateia inteira contra ele para tentar desmascará-lo. Outra época. Vê se acha uma resposta áspera de Chico, uma expressão de raiva, de ira, de descontentamento. Acha uma? Então é possível. Ele foi crivado, envergonhado, exposto, e não tem uma expressão desse homem azeda, de mau humor. Não tem. Mas só um exemplo. Vou continuar então. Se vocês tiverem tempo, eu tenho. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Falo muito dele porque a sua vida é campo para falar muitas vidas.
Ele era cego, tetraplégico e cardiopata, palestrante espírita, e desencarnou com a característica de nunca ter reclamado da vida. Quem não conhece as suas obras, corra, porque é fundamental o espírita conhecer. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Repetir porque a moça está anotando, escreve aí. Conta a sua biografia, de que quando ele era um jovem bonito, forte, saudável, ele tinha um comportamento interessante. Quando estava sozinho, ele tinha até vergonha de falar, mas sozinho, ele no espelho de manhã, se arrumando para ir trabalhar ou se arrumando para sair à noite, saudável, forte, bonito, e se olhava no espelho e falava assim: tá bonito, hein, Tarzan? Tá forte, hein, Tarzan? Era um comportamento dele com ele mesmo, ninguém conhecia. E correram-se os anos, ele forte, saudável, e sempre se tratava pelo nome de Tarzan. Não era espírita ainda. Conta-nos de que a primeira vez que ele foi no centro espírita, a primeira, igual a maioria chega, senta lá no fundo, com medo, porque a maioria quando chega no centro espírita acha que está chegando no aeroporto de espírito, né? Que vai ver um descer, outro subir, aquele negócio todo. Então ele chega quietinho, em silêncio, senta lá atrás. Acontece a palestra, no final da palestra tem um trabalho de psicografia, e um dos médiuns recebe uma psicografia, e o espírito pede que ela seja lida em público. O médium vê, achar estranho, chama o dirigente do trabalho e fala: dá uma olhada no que eu recebi. E o que é pior, o espírito quer que eu leia em público. Ele diz que a pessoa para quem for endereçada a mensagem, ela vai saber. O dirigente leu, não entendeu nada, mas falou: lê. Se o espírito está mandando, né? A gente obedece os espíritos sem critério. Assunto para outro dia. Lê. Aí o médium chega na frente e fala: meus irmãos, recebemos uma mensagem aqui estranha, não conseguimos entender muito, mas os espíritos dizem que o dono da mensagem vai saber. Seguinte, é para um tal de Tarzan. Tarzan, segura no cipó da fé, porque você vai entrar na selva da dor. Que classe para dar uma notícia desgraçada. Os espíritos têm ou não têm bom humor? Olha que classe para avisar que o cara já era. Segura no cipó da fé, você vai entrar na selva da dor. Passou o tempo, a vida convidou ele para sentar, não andava mais. Convidou para deitar, tornou-se tetraplégico. Convidou para fechar os olhos, ficou cego. E desencarnou com a característica de nunca ter reclamado da vida. Cego, tetraplégico e cardiopata. Quem que tem problema mesmo? Anota no papel e sai lendo depois na sua casa, porque a intenção hoje é que cada um de nós estabeleça uma reflexão a ponto de responder: o que eu estou fazendo de errado? Porque a vida existe em abundância. Que comportamento me mantém nesta situação que eu não quero mais? Não quero mais. Começamos a nos adiantar e encontramos na obra a Gênese. A Gênese, no capítulo Criações Fluídicas, item 13, Allan Kardec se refere sobre a atmosfera dos seres. O capítulo todo é nobre, anota aí. A atmosfera dos seres. Assim como o nosso planeta tem uma atmosfera, cada um de nós também tem uma situação fluídica à nossa volta, uma atmosfera pessoal. E essa atmosfera é o reflexo do que temos por dentro. Por dentro. Então, por exemplo, é através dessa atmosfera que nós atraímos ou repelimos coisas, espíritos, circunstâncias. Na prática é mais ou menos assim.
Suponhamos que tem um espírito perturbado aqui. Outro, fora eu, outro. E olhar para vocês, e quando ele olha para cada um de vocês e visualiza essa atmosfera fluídica, ele já sabe, aquele é fácil, aquele não é bom brincar, aquele eu consigo levar, aquele nem adianta, não é fácil, esse aqui não vou nem mexer, aquele eu levo fácil. Os espíritos sabem com quem pode brincar, com quem não. Lembra de Jesus? Ele chegava, os discípulos ficavam lá: sai demônio, não saio, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus não saio. Aí chegava Jesus, olhava assim, ó, sai dele, saía. Que comunicação fluídica existia aí? O espírito olhava assim, olhava e falava assim, já sei quem é ele. Não sabe o nome, CPF, não, isso não. Mas pela atmosfera de cada um de nós, assim, esse aqui melhor eu ir embora. Assim é conosco. Cada um de nós tem uma atmosfera fluídica que está atraindo seres perturbados ou não. Porque hoje, na prática é mais ou menos assim, ó. Se hoje vocês saindo daqui vão comer num restaurante, quando chega no restaurante, se você vê o cozinheiro sujo, você acredita que a cozinha é limpa? Os espíritos também. Quando olha a nossa atmosfera fluídica, ele já fala, já sei o que está dentro. Esse eu levo fácil. O que compõe a minha atmosfera fluídica? Vou dar outra ideia. Espírita, quer saber se a sua atmosfera é boa ou não? Seguinte, ó, vamos supor que eu vou ligar o data show agora, e por uma situação mediúnica, eu vou ligar o seu pensamento ao data show. Podemos reproduzir para todo mundo ver o seu universo íntimo, seu desejo, que você quer de verdade, o que você pensa das pessoas. Podemos passar aqui para todo mundo ver? Se não podemos, é bom pensar, porque os espíritos estão vendo. O tempo todo eles estão vendo a atmosfera dos seres. Através dela atraímos pessoas, seres, circunstâncias. Então nos ligamos o tempo todo. Allan Kardec ainda, porque não existe doutrina espírita sem fidelidade ao codificador. No livro dos médiuns, no capítulo das obsessões, ele nos dá uma diretriz muito segura. Não vamos mergulhar na obsessão, me perdoem a superficialidade, mas é para administrar o tempo e nos manter no foco. Ele fala primeiramente de que a obsessão se inicia pela obsessão simples, depois fascinação, subjugação. Vocês estudiosos em doutrina espírita que são sabem. O que é obsessão simples? Não é que a obsessão é simples, não existe obsessão simples, é que se processa, se inicia pelo campo da simplicidade. A gente já é naturalmente de mau humor, então os espíritos nos perturbam e a gente acha que é assim mesmo. Uns até dizem, né, não é que eu estou de mau humor, é o meu jeito. Pois é, jeito de perturbado, mas é. Então a gente começou a acostumar e ela vai aparecendo por maneira... Ele é assim a vida toda. Pois é, a vida toda perturbado. Não existe desculpa. Ou entendemos Jesus e sorrimos para estranho, ajudamos gente que a gente não conhece, fala bom dia para todo mundo olhando nos olhos, fala boa noite desejando que a pessoa tenha uma boa noite. A gente entra na casa espírita e muitas vezes não consegue cumprimentar. Você já viu todo mundo olhando para o chão? Chega uma hora que eu até penso, perder o quê? Vamos ajudar porque vai que acha. Nós chamamos as pessoas de irmãos e trombamos com elas sem falar nada. Não, está errado. Eu vim para ter desvida e a tenham em abundância para sobrar. Se não for assim, está fora do caminho. Aí voltamos nas obsessões e eles nos dão um tratado interessante. Eles dizem:
de que para o processo obsessivo que se instale, é necessário que os espíritos obsessores estabeleçam conexão. Só para ficar claro, ter obsessor não tem problema nenhum. Estar obsediado é uma catástrofe. Porque você pode ter e ele não ter acesso a você. É até bom que tenha. Assim, quando você vem no centro, ele também vem, quem sabe escuta, passa a perna em você, fica melhor que você. O problema é estar obsediado, que aí quem dá as cartas é ele. Mas Allan Kardec apresenta a ideia afirmativa de que, para iniciar o processo de perturbação, qual é o primeiro elemento necessário? Sintonia fluídica. O espírito tem que te encontrar no mesmo nível vibratório dele, de mau humor, depressivo, desanimado. Aí você já era. Aí você já era. É a fome com a vontade de comer, você já era. Conclusão: toda pessoa depressiva está por isso obsediada. Toda. Prova. Roosevelt. Prova. Bom senso. Doutrina espírita é bom senso. Ou nós somos obsediados e o peso da obsessão nos deixa de mal-humorados, depressivos, ou nós somos depressivos e atraímos espíritos proporcionais ao nosso estado pela nossa atmosfera fluídica, diz Allan Kardec. Então, todo depressivo está por isso obsediado. Ou é a causa ou é o efeito, mas estão de mãos dadas. Por isso, só tratamento de consultório, respeitando profundamente a medicina, mas somos espíritos imortais. Então é fundamental que venhamos a aprender, a saber que é de nossa responsabilidade questionar a nós próprios. Está chegando o final de ano. Santo Agostinho diz assim: façam como eu, no final de cada dia, questiona a minha consciência. Será que hoje ninguém tem nada a reclamar de mim? Será que hoje não fiz o mal? E mais que isso, será que fiz todo o bem que podia? Não é só não fazer o mal. Anota aí, 642 do Livro dos Espíritos. Estuda, que é campo vasto para isso. Não basta só não fazer o mal, tem que fazer o bem. Se Santo Agostinho recomenda uma reflexão dessa natureza no final de cada dia, imaginemos o que ele não recomendaria no final de cada ano. E a maioria de nós passa uma vida inteira sem parar, se isolar, sozinho, papel e caneta, e pensar: deixa eu fazer uma análise de mim. O que eu sou? Que sentimentos inadequados possuo? Que virtudes estão em mim? O que deve ser extirpado? O que deve ser desenvolvido? Uma análise. Senão não chegamos a lugar nenhum. Façam como eu, de Santo Agostinho. Uma análise pessoal. Temos que nós, pelo nosso esforço, encontrar onde em nós estão as chagas da depressão, da tristeza, da angústia, que nos diminui e nos oferece uma vida que não queremos mais. Longe disso, não chegaremos a propósito algum, a situação alguma, a lugar nenhum. É uma questão de escolha. Porque, acima de tudo, buscar a nossa situação saudável, reitero, contando com os profissionais da área médica, com os todos. Mas é fundamental entender que você é espírito. E é no espírito que está a sede de tudo que nos ocorre. Sem mudança de comportamento, sem mudança de vida, ninguém vai ter uma vida diferente fazendo a mesma coisa. É ilusão. Análise. A única ajuda que existe de verdade é a autoajuda.
Espírita tem um pouco de preconceito com o livro de autoajuda, né? Mas não existe outra forma de ajuda. É quando você olha para você mesmo e fala assim, porque os que estão à volta cansam de falar que não aguenta mais o nosso comportamento, do jeito que a gente é. Mas só existe ajuda de verdade na autoajuda. É quando você olha para você e fala, quer saber de uma coisa? Chega! Cansei! Estou cansado de ser assim, de ser só isso. Cada hora uma coisa, mas a vida inteira triste, cansei. Agora está decidido, eu vou mudar. Reitero, com a ajuda médica, com tudo que a vida nos oferece. Mas a decisão é dentro de ser feliz. De começar a lutar como um mal grandioso, que é a depressão. Irmãos, para ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde diz que no mundo, por suicídio, que seria uma outra vertente que nos pediria mais algumas horas, só por suicídio desencarnam no mundo 1 milhão de pessoas por ano. Sabe o que é isso? É uma pessoa a cada 40 segundos. Vamos esperar. Uma já foi. Um irmão. Está indo outro. Uma a cada 40 segundos se suicida. Sabe o que é isso? Tristeza da alma. O assunto é sério. Acho que eu falei, anota, estuda, pesquisa. O seminário, o congresso é só material para cada um, quando for embora, se aprofundar em si. Em si. São respostas particulares. E o que é pior, para cada um suicídio que acontece, existem 20 tentativas. 20! Um a cada 40 segundos para cada um. 20 tenta. Nesse exato momento, no período que estamos aqui, vocês imaginaram quantas pessoas estão morrendo de tristeza, de mau humor patológico, crônico, de depressão? Então o assunto é de uma profundidade incomum. Qual que é a solução? Bom, para nós, particularmente que estamos no centro, na casa espírita, graças a Deus, para nós, vim no centro para mudar. Para mudar. Vim no centro com seriedade. Que quando a gente vem no centro, senta, ouve a palestra, toma o passe e vai embora, como se a palestra não fosse para a gente, já viu? Quando não, a gente tem a cara de pau de chegar, qual que é o tema? Bem-aventurados aflitos, fé, qualquer coisa. Ah, essa eu já assisti, vou embora. Espírita, nós vamos nascer e morrer estudando o Evangelho muitas vezes. Se toda vez que você vem falar da mesma coisa, é bom sentar. É bom sentar, que é para você. Então, nosso caso, como é que eu começo a curar a depressão? Leve o espiritismo a sério. Ouve uma palestra e sai daqui sem querer dizer, gente, o que eu vou mudar na minha vida com essa nova informação? Ou muitas vezes com esse lembrete que eu já tinha, mas esqueci. O que eu vou mudar na minha vida? É pessoal. Questão 920 do Livro dos Espíritos. Compete a cada um ser o mais feliz que possa. Não é problema dos espíritos. Tanto é que os espíritos têm um bom humor, eu vejo isso em toda parte. Tanto é que a gente tem uma vida aprofundada na tristeza, na angústia, no sofrimento, é um problema atrás do outro. Vai no centro espírita, procura aquele centro que dá atendimento, que tem, né? Você tem lá, tem, o espírito dá uma... Então a gente vai numa angústia, até consegue achar um médium que se propõe a isso. Aí você conta toda a desgraça da sua vida, 4 horas falando. Aí espera a resposta do orientador espiritual. E a resposta dele é assim: paciência, irmão. Eu já falei que um dia eu vou ser orientador espiritual de qualquer um, mas eu quero ser. Só para descontar, o dia que a vida do meu tutelado estiver pegando no fogo, eu faço questão de vir e falar assim: paciência. Mas no fundo, sabe por que eles falam isso? Porque eles não têm o que fazer, não depende deles, depende de nós. A gente não cansou de sofrer ainda.
A gente não cansou, depende de nós. Porque quando a gente fala assim, quer saber de uma coisa, vou mudar, está decidido. Eles falam, opa, agora é comigo. Agora, já que ele decidiu mudar, agora é conosco. Antes disso, problema seu. Problema seu. Claro, espírita. Então, falar em reforma, em buscar saúde da nossa depressão é autoeducação. É reforma comportamental. Mas não dá, espírita. Quer ver uma coisa? Suponha que o rapaz aqui vai viajar, sei lá para onde, vai para Cancún. Chega lá, vocês vão tudo junto. Chega lá, chega a mala de todo mundo, menos a dele. Aí ele fica bravo, grita, xinga, quer processar onde já se viu, que vergonha daquele show, estraga o passeio de todo mundo. Passa 5 anos, passa 10, sei lá quanto, 15 anos, aí ele está sentado com os filhos, com o neto, com os amigos, contando a experiência dele, contando, dando risada, todo mundo dando risada, como se fosse o maior acontecimento da vida dele. Conclusão: se o que você está passando hoje vai ser engraçado daqui 10 anos, 15 anos, dá para ser melhor agora, não dá, espírita? Faz uma força. Você esqueceu, no mundo tereis aflições. Faz um crachá e usa, porque não vai mudar. No mundo tereis aflições. Quando eu estou no aeroporto, eu já vejo minha mala de longe e falo, não é hoje, mas sei que um dia vai ser. Um dia eu vou ser contemplado, e nesse dia vai estar à minha volta um monte de espíritos falando assim: tomara que ele mantenha a dignidade, tomara que ele não grite, não ofenda, não magoe, tomara. Porque você pode, claro, vai lá, registra o boletim de ocorrência, vai atrás dos seus direitos, sem ofender a coitada que está ali na frente, sem magoar ninguém, sem xingar as pessoas do lado. Dignidade. Aí os ídolos assim, a festa não é nossa, é deles. Fala, conseguimos. Porque espírita, quando eu vou escrevendo, estamos no final do nosso tempo, quando a gente vai escrevendo, eu escrevo vários livros ao mesmo tempo. Eu estava com esse livro quase concluído, Você é o Humor que Você Tem, mas não conseguia acabar, não conseguia concluir o livro, está faltando alguma coisa. Aí eu viajei para a praia e tive uma visão interessante. Não é visão mediúnica não, eu vi na praia mesmo. Eu estava sentado num banco e desceu do meu lado, na areia, na praia, na frente do mar, duas pessoas, irmãos, creio irmãos pela aparência, um garoto de uns 12 anos de idade, mais ou menos, e uma outra jovem de 16, 17, mais ou menos. O garoto com visíveis deformações físicas. A garota fisicamente saudável. Eles passaram, cada um com uma raquete na mão, bolinha de ping-pong, tomaram posição. A garota dizia assim para o irmão: posso ir? Vai! Ela jogava a bola, de maneira que ele pegasse, ele errava, ela ia, buscava a bola, trazia de novo, tomava posição. Posso? Ele falava, vai! Ela batia, ele errava, ela saía, pegava a bola, voltava na posição. Posso ir? Vai! Ela batia, ele errava, ela buscava a bola, tomava a posição. Vou de novo? Vai! Ela batia, ele errava, ela buscava a bola, e eu assisti isso por quase 1 hora, sem que ela tivesse uma manifestação de raiva, de tristeza, de ira. Aí eu pensei, a obra está concluída. Porque se alguém está pensando que vai desenvolver humor elevado, ânimo elevado, com menor esforço que esse, nem tenta. Se alguém acha que vai conseguir ser feliz com menos esforço que isso, nem tenta, porque eu não sei vocês. Mas no meu caso, todo dia que eu acordo, Deus me joga uma bolinha.
É verdade que eu tenho errado a maioria delas. Mas sabe o que acontece no outro dia? Ele me joga outra bolinha. E eu prossigo vivendo a busca dele. Mas é fundamental concluir. Então nos pautamos numa página de Meimei, onde de maneira sublime ela nos canta a alegria como alimento da alma, dizendo: a alegria é o cântico das horas, com que Deus te afaga a passagem pela terra. Por toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo por música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado pelo sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Eleva, pois, o teu olhar à face risonha da vida que existe em toda parte e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sob a garra do espinho, e a alvorada aguarda, generosa, que a noite cesse, que a noite termine, para renovar-se em festa de amor e luz. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores.